Tempo de mudança, está escrito ali. Nós escolhemos o mês de janeiro para ser uma época de mudança, né? E durante esse mês todo a gente esteve meditando sobre esse tema, e hoje nós encerramos Tempo de mudança. Muito proposital até, porque se tiver que mudar, tem que logo no início do ano, né, Tiago? Porque deixar para mudar lá em dezembro, já queimou o ano. Muito bom. A gente espera que este mês de janeiro tenha sido assim bastante especial, que Deus tenha falado contigo, com sua vida, e que Deus tenha estimulado mudanças em sua vida, que você tenha conseguido implementá-las e que elas representem um ganho na sua vida pessoal e façam deste ano de 2016 um ano realmente mudado para melhor. Gênesis, eu convido você a abrir a Bíblia lá em Gênesis. Janeiro, Gênesis, vamos lá. Capítulo 32. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre esse personagem, né, que é Jacó. Hoje nós vamos ver um momento da vida de Jacó, lá em Gênesis 32. Nós vamos ler dos versos 22 a 32, e convido o irmão e a irmã a abrirem a palavra de Deus nessa passagem, para que lida nós possamos tirar dela uma edificação para as nossas vidas. Tempo de mudança. Esse tema foi sugerido pelo pastor Tiago. Tiago é que fez essa arte, inclusive, né? Aliás, todas as artes que aparecerem na igreja foi o Tiago que fez, tá? Todas as artes que apareceram por aí. Quando eu vi esse tema, gostei. Ele mandou para mim por e-mail, falei, puxa, é um tema legal. Se tem um tema que nós nos agradamos dele, é a mudança, né? Até porque todos nós gostamos de mudança. Se deixasse a nosso cargo, nós mudávamos quase tudo nesse mundo. Nós mudaríamos o presidente ou a presidente, nós mudaríamos os ministros, nós mudaríamos o governador, o prefeito, né, etc. Não vou falar vereador que tem aqui, mas poderíamos mudar bastante coisa aqui na vida, né? Nós mudaríamos até os pastores, né, com a maior facilidade. Nós mudamos o mundo, nós mudamos a política, nós mudamos a economia, nós mudamos as leis. Então, gostei desse tema, falei, vai ser maravilhoso trabalhar esse tema, mudança. A igreja vai querer mudar. Na medida em que nós começamos a meditar, olhar textos e nos aprofundarmos, não sei se essa foi a experiência do Tiago, nós fomos nos apercebendo de que as mudanças que nós gostamos e que sempre são fáceis de fazer, elas são extra nós, elas estão fora de nós. Nós estamos prontos para mudar o mundo e os outros, mas esbarramos numa tremenda dificuldade, que são aquelas mudanças nas quais nós mesmos estamos incluídos. Como é duro mudar, como é complicado mudar alguma coisa. Se for externo, tudo bem, você pode mudar o óculos e está tudo bem, mas quando o negócio começa a focar para dentro de si mesmo, e quando as mudanças implicam em algumas exigências da nossa vida, nós esbarramos em dificuldade. Então o tema foi bom para os outros, foi bom para a igreja, foi bom para nós meditarmos, mas todas as vezes em que eu olhava para esse tema e pensava em mim mesmo, eu esbarrava com algumas dificuldades, né? Difícil mudar. Nancy é testemunha de que eu sou difícil de mudar, né? Não é, Nancy? Difícil, tem algumas coisas difíceis, né? Ela fala, eu concordo, mas não mudo. Ela fala, eu concordo,
tem toda a razão, mas não é assim contigo? Não é difícil mudar. Jacó passou por um momento interessante aqui. De manhã a gente viu que ele tomou uma decisão de mudar geograficamente. Foi quando ele constatou que o clima não estava bom na casa do seu sogro. Algumas divergências lá, algumas fofocas e tal. Então ele, não vamos repetir a aula da escola dominical, mas ele toma uma decisão de mudar. E era uma decisão interessante, mas era uma decisão que implicava em questões externas. Ele ia mudar de cidade, de lugar, era uma mudança geográfica. Ele ia sair da casa do seu sogro, Labão, e ia para a casa da sua família, ou para a terra da sua família. Hoje eu falei que Jacó sofreu um pouco, né? Porque ele encrencou com seu irmão, que era atirador de arco e flecha, campeão na época, né? Caçador, e foi morar na casa de Labão, que era mais esperto que ele. Então ele não teve uma vida tão fácil assim. Mas nesse dia ele decidiu mudar. E ele mudou algumas coisas externas. Ele pegou suas coisas, saiu da casa do seu sogro, resolveu encontrar-se com o seu irmão. Nesse processo de mudança exterior, ele foi confrontado por Deus. E neste momento que nós vamos encontrar Jacó aqui, é o momento em que ele passa por uma transformação e uma mudança interior. Ele tinha consciência de que de nada adiantava ele mudar daqui para lá, porque sua vida continuaria sendo ruim se não houvesse uma mudança interna, verdadeira, real. Assim é conosco. Não adianta você mudar. Aqui não está bom, muda para lá. Muda de lugar, muda de casa, muda de trabalho, muda de profissão. Pode mudar o que quiser. Se não houver uma mudança mais profunda na nossa própria vida, o lugar, as coisas, as pessoas, a profissão, o trabalho e tudo mais vai continuar do mesmo jeito, porque aquilo que há de mais essencial à vida não pode ser mudado, que é o nosso próprio ser. Se perguntássemos nessa noite o que precisa ser mudado, a lista seria grande. E eu declinei algumas coisas aqui que talvez eu gostaria que fosse mudadas, né? Presidente, técnico do nosso time, essas coisas, né? Mas a mais relevante de todas as coisas a ser mudada, a mais relevante mudança que Deus espera que aconteça, é aquela que precisa acontecer na nossa própria vida. Amém? Só uma introduçãozinha sobre o tema. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre Jacó, sobre essa história aqui. O texto é difícil. O texto fala de um homem lutando com Deus. Já é um negócio meio surreal. Então peço misericórdia de Deus para eu poder falar as coisas acertadamente, porque não é um texto fácil, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui, né? Questão de ser tocado no quadril, de manquejar, de lutar, de prevalecer, né? Um homem lutando com Deus já é um negócio forte. E aí depois o próprio Deus diz: teu nome não vai ser mais Jacó, mas sim Israel,
porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Intrigante, né? Eu vou pedir para o Tiago vir aqui na frente explicar para vocês essa parte e depois a gente continua. Brincadeira, Tiago. Lógico, né? Complicado. Gostaria de tentar colocar algumas questões aqui para a gente entender isso, né? Lutou a noite toda, lutou até o dia amanhecer. Em primeiro lugar, essa questão da coxa é observada na cultura de Israel. Existe uma tradição, talvez não seja o nome mais correto, kosher. Kosher é um nome aplicado a um tipo de comida própria que é aprovada e consumida pelos israelitas, que inclui a carne. É um jeito de abater o animal, o jeito de fazer a separação das peças para que ele possa ser consumido. O Brasil tem alguns frigoríficos que abatem animais para Israel. Naquele dia, não é todo dia que vai abater, tem os dias próprios, calendário e tal. Vai inclusive um rabino lá no frigorífico, abençoa o lugar, abençoa o boi. Né? E é interessante que quando você vai no açougue, a carne mais valorizada é a do traseiro do boi. Mas o israelita, por causa disso, eles compram o boi inteiro e desprezam a parte traseira, porque eles seguem essa tradição. A picanha fica para os brasileiros, abençoadinha e tudo mais. Isso é verdade, é real. Eu gostaria então de entrar nessa questão. Por que lutava Jacó com Deus? Por que Jacó lutava com essa pessoa? Em primeiro lugar, ele faz todos os seus, tudo que lhe pertencia, família, etc. Fica ele só do lado de cá, do ribeirão. E naquele momento ele lutou com Deus. E a luta que ele travava com Deus, diz a Bíblia, pelo próprio testemunho de Deus, é uma luta na qual Jacó sai vitorioso. Sai vitorioso, mas sai manquejando. Eu gostaria de colocar aqui, meus irmãos, quando é que um homem sai vitorioso da presença de Deus? Essa é a questão. Não é que ele, primeiro, não vou convidar vocês a saírem desafiando Deus para duelo, alguma coisa, não é isso, né? E segundo, não é que Jacó deu uma gravata no homem lá, né? Imobilizou, etc. Não é isso também. Era uma luta que se travava em outros termos, não uma luta meramente física. E a Bíblia diz que nessa luta o homem saiu vitorioso da presença de Deus. E um homem só sai vitorioso da presença de Deus quando? Já pararam para pensar? Um homem só pode sair vitorioso da presença de Deus quando Deus prevalece. Já pararam para pensar nisso? Um homem só sai vitorioso na presença de Deus quando ele sai abençoado. E é isso que buscava Jacó naquele dia, naquela noite, que Deus pudesse abençoá-lo. E a luta toda de Jacó não era para ver quem tinha mais força, porque isso nós já sabemos. Toda luta, todo empenho, todo esforço, todo diálogo, toda luta travada entre Jacó e Deus naquele dia era no sentido de que ele pudesse sair da presença de Deus abençoado. Um homem só sai vitorioso da presença de Deus quando Deus prevalece e ele sai abençoado. Foi isso que aconteceu.
E é esse tipo de luta que nós precisamos travar com Deus, esse tipo de conversa que nós precisamos ter com Deus, né? Não era Jacó tentando convencer Deus a alguma coisa, a não ser que Deus pudesse abençoar a sua vida. Jacó tinha uma consciência de que a sua vida não poderia continuar sendo a mesma. Ele não podia continuar a sua jornada do jeito que estava. Ele não poderia continuar a sua caminhada em direção ao seu irmão, não conseguiria a reconciliação com o seu irmão, se não tivesse ele passado primeiro por uma mudança, por uma transformação realmente relevante. Qual era essa mudança? Não foi só o fato de ele chegar manquejando, precisando de um apoio. A Bíblia diz que naquele dia o nome de Jacó foi mudado. Deus chega para ele e pergunta: qual é o teu nome? E ele fala: Jacó. Interessante, a gente precisa abrir isso com os irmãos. Jacó, a palavra Jacó quer dizer enganador, traduzido assim literalmente para o nosso português. Não é que a mãe foi maldosa com o molequinho, não, quando nasceu. Vocês lembram como eles nasceram? Jacó e Esaú eram gêmeos. Jacó era moreno, assim como eu. Esaú era ruivo. Sabiam disso, né? E mais do que isso, ele era ruivo e peludo, né? Era um Tony Ramos loiro, mais ou menos por aí, tá? Assim era. Quem nasceu primeiro? Esaú. Esaú nasceu primeiro, parteira foi lá, que bonitinho, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Jacó nasceu como? Grudado no pé de Esaú, ali, né? Esse fato levou a mãe a escolher esse nome para o seu filho, porque Jacó quer dizer, não é só enganador, a gente usa essa palavra enganador, mas é um pouco mais específico do que isso, aquele que toma o lugar do outro. E o que fez Jacó na sua vida? Tomou o lugar do seu irmão na herança. O nome naquela época tinha muito a ver com a pessoa, né? O nome dizia um pouco da personalidade. E aí a mãe colocou esse nome. Por favor, antes de colocar o nome ao filho, pense um pouquinho antes de colocar o nome na pessoa, na criança. As mães mais novas, tem umas que já não vão ter mais filho, essa preocupação já não existe mais. Mas as mães mais novas, lembre-se, né? Fica um nome bonito, né? Um dia um amigo meu, né, falou: como que vai ser o nome dele? E aí ele falou um nome meio estranho. Eu falei: mas que nome diferente? Ele falou: é indígena. Eu falei: então põe Juruna que fica melhor. Põe Juruna, o negócio é ser índio, então eles lasca logo, né? Põe Juruna. Juruna ninguém quer pôr no filho, né? E assim o nome de Jacó foi Jacó por causa dessa particularidade, né? Essa prontidão em assumir o lugar do irmão que era primogênito. A mudança foi tão grande que ele disse: você não vai se chamar mais Jacó, você vai sair daqui mudado, e até o nome. Até hoje você tem sido conhecido como aquele que suplanta, que engana, que usurpa, né? Que está pronto. Seria um vice-presidente maravilhoso esse aqui, né? Para qualquer presidente ele seria o caso ideal. Estava ali no pé, no calcanhar, etc. Mas se chamará Israel. Israel, príncipe de Deus.
Israel quer dizer príncipe mesmo, né? Aquele príncipe das tribos, um príncipe de Deus, alguém de Deus. Primeiro, deixará de ser aquele que engana, deixará de ser aquele que suplanta, para ser um príncipe de Deus. A mudança seria de caráter, a mudança seria de coração, e a mudança seria do próprio nome. E a partir daquele momento, Jacó saiu dali sendo uma outra pessoa, né? Transformado, mudado. A partir daqui, Jacó daria certo em qualquer lugar do mundo. Poderia voltar para Labão, poderia ir para qualquer outro lugar, porque ele levaria consigo, dentro de si mesmo, as mudanças de Deus, carregaria a impressão na sua alma do caráter de Deus, refletiria a luz e a glória de Deus, emanaria a justiça e o caráter de Deus por onde quer que ele fosse. A principal mudança na vida de Jacó, e Jacó foi um homem que mudou bastante, mas a principal mudança foi essa aqui, quando Deus mudou o seu coração, a sua vida e o seu caráter. Por fim, mudanças externas precisam acontecer, mas a mais importante mudança que precisa acontecer é aquela que está dentro de nós. Por fim, não basta ser uma mudança interna, é necessário que essa mudança interna seja promovida por Deus na nossa vida. É importante, porque a gente muda algumas coisas internas aqui, a gente decide mudar, né? Algumas coisas aqui a gente recicla, muda, a gente mesmo, na carne, na força. Mas Jacó poderia ter mudado. As pessoas se transformam. Você olha para a sociedade, tem pessoas que se transformam, mudam até para melhor. Mas não é só mudar para melhor. O que Deus quer fazer em nós não é dar uma reciclada, dar uma pintada, dar uma melhorada. Deus não faz pessoas melhores, disse esses dias aqui na terça-feira. Deus não faz pessoas melhores. Ser cristão não é ser uma pessoa melhor. Ser cristão é ser uma nova pessoa, um novo nascido. E é isso que Deus fez aqui com Jacó. Jacó não saiu melhor, ele saiu outra pessoa, outro ser, outra vida, uma vida diferente. Então o que Deus quer fazer em nós não é só mudar o que é exterior. Deus quer mudar internamente nas nossas vidas muitas coisas, mas não é só dar uma melhoradinha, uma recalchutada, né? Uma pintura, uma colorida assim e tal, para nos tornarmos um pouco melhores do que somos. Não é isso. Deus quer em nós novas criaturas, pessoas nascidas de novo, pessoas nascidas pelo poder do Espírito Santo, que nasce do Espírito e da água, para uma nova vida, uma vida diferente. É isso que Deus quer que aconteça na nossa vida, e não simplesmente uma melhorada assim na fachada, né? Uma recalchutada no ser. E aqui não tinha dúvidas de que essa mudança veio de Deus. No final do diálogo, Jacó chega e pergunta: e o teu nome como é? A resposta é: você tem dúvida de quem é que esteve contigo essa noite toda? Por que você está perguntando o meu nome ainda? É isso que Deus responde para Jacó naquela hora: com quem você acha que esteve tratando esse tempo todo? Com quem nós tratamos esse mês todo?
esteve falando-nos esse tempo todo a respeito de mudança. Por que perguntar o meu nome? Nesse momento caiu a ficha de, vamos usar essa expressão, né? Caiu a ficha de Jacó. E ele fala: esse lugar terá um novo nome, Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aí ele entendeu que aquela noite foi a melhor noite de toda a sua vida, porque mais do que mudanças, ele esteve com Deus e Deus o abençoou. E aí foi talvez a caminhada mais vitoriosa, mais gloriosa de todas as que Jacó fez em toda a sua vida. Coração jubilando, a perna arrastava, mas o coração trafegava nas alturas, porque Deus havia mudado para sempre a vida deste homem. O que Deus gostaria de mudar na vida de cada um de nós? Que Deus possa nos abençoar grandemente, e que, ainda que, eu não gostaria, mas ainda que seja necessário a gente arrastar a perna, mas que a vida seja realmente mudada e transformada, que assim seja, para a glória do Senhor. Amém?